Olá, sétimo ano! Tudo bem? Sou o Michael Santos, professor de Educação Física no núcleo de Venceslau Braz. E o tema da nossa aula de hoje são as ginásticas de condicionamento físico. Objetivos: conhecer o conceito de ginástica de condicionamento físico e conhecer as nossas capacidades físicas. Você consegue identificar as atividades que estão sendo realizadas nessas imagens? Pessoas realizando atividades na academia, exercícios de alongamento, ou uma pessoa correndo. Será que essas atividades aí têm alguma relação com a ginástica de condicionamento físico? É esse questionamento que nós vamos tentar responder na aula de hoje. E para começar a nossa aula, vou deixar para vocês uma questão problema. Por quais motivos vocês acham que temos corpo e desempenho físico diferenciados uns dos outros? Por que será que na nossa turma nós encontramos pessoas mais rápidas, pessoas mais fortes, pessoas com mais flexibilidade? Será que essas capacidades elas podem ser aperfeiçoadas? Será que elas podem ser desenvolvidas? E essas diferenças são obstáculos para a prática de exercícios físicos? Será que só pode praticar exercício quem tem essas capacidades muito bem desenvolvidas? É isso que nós vamos tentar responder ao longo da aula de hoje. Conceito: ginástica de condicionamento físico é a ginástica indicada para a manutenção e desempenho das funções orgânicas. Faz uso de muitas atividades aeróbicas com a finalidade de melhorar as condições cardiorrespiratórias. Então eu faço ginástica de condicionamento físico para melhorar o funcionamento de órgãos principais, como o meu pulmão e o meu coração, melhorar o meu sistema cardiorrespiratório. E claro, ter uma saúde melhor. Ela pode ser praticada em academias ou em forma de atividade física livre, respeitando frequência, intensidade e duração adequadas. Aquelas pessoas que fazem corridas no parque, ou aquelas pessoas que fazem exercícios físicos em casa, essas práticas também são consideradas atividades de ginástica de condicionamento físico, assim como aquelas que são feitas na academia, como musculação, treinamento funcional, crossfit, dentre outras. E para que servem essas atividades? Quais são os objetivos delas? Elas caracterizam-se pelo exercício orientado, que visa a melhora do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual e ou modificação da minha composição corporal. Ou seja, muitas pessoas praticam ginástica de condicionamento físico para melhorar o seu desempenho, para melhorar o seu rendimento e também para fazer aquela troca da massa gorda pela massa magra ou pela massa muscular, ou então aumentar a força. Elas são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetitivos, com frequência e intensidade definidas. Ou seja, para que eu consiga desempenhar e ter rendimento, eu preciso repetir. Eu preciso fazer essa atividade várias vezes ao longo da semana. Um exemplo, eu posso fazer o treino de musculação 3 vezes na semana durante 50 minutos. Isso é uma prática de ginástica de condicionamento físico. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as capacidades físicas. Você sabe o que são capacidades físicas? E também, você sabe quais são as capacidades físicas? Será que todos nós temos capacidades físicas? E será que todos nós conseguimos melhorar as nossas capacidades? Vamos conceituar então o que são capacidades físicas. Elas são definidas como ações musculares e qualidades motoras que estão relacionadas com a formação do nosso corpo e com a técnica dos movimentos, sendo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento primordiais para a manutenção da condição física. Então, todos nós temos capacidades físicas. O que nós precisamos é desenvolvê-las. O que nós precisamos é aperfeiçoar essas capacidades. E agora, você sabe quais são elas? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas capacidades. A primeira capacidade que nós temos é a força, que é a capacidade de vencer determinada resistência por meio da contração muscular.
Na aula de lutas, nós fizemos algumas práticas com movimentos de exercícios de força, não é mesmo? Principalmente aqueles que nós tentamos derrubar o nosso oponente. Agilidade. A agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Ela depende da velocidade e da força. Um exemplo são aquelas atividades que nós fazemos para o aquecimento dentro da nossa aula. Um simples pega-pega. Geralmente vence a atividade pega-pega aquelas pessoas que são mais ágeis, ou seja, elas conseguem mudar de direção rapidamente. A nossa terceira capacidade é a capacidade de flexibilidade, que é a de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Será que nós conseguimos ser flexíveis assim como essa ginasta? Ela é uma capacidade que precisa ser treinada e que ela também precisa ser treinada com uma frequência. O exemplo é o que nós fazemos sempre nas nossas atividades de quadra, aqueles exercícios de alongamento. São para aumentar a nossa flexibilidade. Nós realizamos movimentos articulares. Ok? A quarta capacidade que nós vamos falar é a resistência, que é a capacidade de manter o esforço físico por um longo período. Um exemplo claro de atletas que nós temos de resistência são aqueles que correm maratona. Aqueles atletas percorrem mais de 40 quilômetros em algumas horas de corrida. É muito tempo, não é mesmo? Será que nós conseguimos ter uma resistência tamanho como a deles? Talvez não, mas são coisas que podem ser treinadas e aperfeiçoadas com o longo do tempo. E nós podemos desenvolver e melhorar a nossa resistência. Todas essas capacidades físicas, elas são condicionantes para melhorar a nossa saúde. Nós já possuímos capacidades físicas, mas nós conseguimos melhorá-las, nós conseguimos aperfeiçoá-las através de exercícios de ginástica de condicionamento físico. Na aula de hoje, nós estudamos que ginástica de condicionamento físico é indicada para a manutenção e o desempenho das funções orgânicas. Vimos também que faz uso de atividades aeróbicas com a finalidade de melhorar as funções cardiorrespiratórias. Também observamos que elas podem ser praticadas tanto em academia, como atividades como musculação, crossfit e treinamento funcional, como aquelas atividades feitas ao ar livre, uma corrida no parque, por exemplo. E conhecemos as nossas capacidades físicas, como força, agilidade, flexibilidade, resistência e velocidade. Essas foram as nossas referências e na próxima aula convido vocês a fazer uma experimentação de todas essas capacidades lá na quadra. Até mais, pessoal!